O próximo comando que a gente vai abordar é o comando cotas, né? Esse comando cotas, ele pode ser acessado em diversos pontos aqui dentro do ambiente de trabalho do Revit. Você consegue acessá-lo a partir do Quick Access Menu, aqui em cima, cota alinhada. Também aqui pela aba modificar, em medir, ok? Temos aqui ó, os subitens, que são os vários tipos de cota. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Além, é claro, na aba anotar, né, já que é um elemento de anotação, aqui dentro da subaba, elemento cota. Tá? Então aqui a gente consegue acessar todos os tipos de cota. Qualquer um deles que a gente acessar vai nos dar a possibilidade de fazer depois a escolha do tipo. Tá? Não precisa se preocupar em vir aqui em anotar não. Se eu estiver lá na aba modificar e clicar sobre o medir aqui, ó, ele também vai me dar aqui os tipos de cota, né? Logo depois que eu aciono o comando, ele me dá os tipos de cotas que eu posso estar fazendo então a documentação do meu projeto. Tá? Então primeiro vamos ver um pouquinho sobre a colocação de cotas. A primeira cota é a cota alinhada. Na cota alinhada, eu preciso fazer a marcação de pontos que sejam paralelos, né? Ou melhor, elementos paralelos, uma vez que ele permite eu criar cota apenas entre pontos paralelos. Então, exemplo, eu quero medir, vamos supor que é a distância total, que é a largura total dessa construção. Nota que neste momento ele só está encontrando os eixos da parede, né? Só as linhas centrais dessa parede. É porque aqui em cima, ó, no tipo de marcação, ele está pedindo apenas linhas centrais. Então eu teria que pedir aqui para ele face de parede. Tá? Depois eu tenho aqui outros dois que a gente não vai se preocupar tanto, que tem relação com aquela história do núcleo da parede lá na composição dela. Tá? Mas acho que esses dois aqui para a gente já está mais do que suficiente. Então linhas centrais de parede ou faces de parede. Então pegando faces de parede, por exemplo, eu já consigo selecionar a face externa dessa parede e depois pedir a cota. Nota que ela está fazendo uma cota paralela até a outra face externa do meu ambiente. E aí eu tenho uma cota total de 5,80 metros. Então basta selecionar os elementos. Isso se tiver ligado aqui essa opção ó, de selecionar referências individuais. E aí a gente pode ver que tem outra opção, paredes inteiras. Quando eu seleciono paredes inteiras, eu tenho essa barrinha aqui de opções ó, acionada. Tá? Agora já se torna possível de ser configurada. Quando está individual, não. Mas quando tem paredes inteiras, eu já posso entrar aqui e escolher qual que é o tipo de marcação de cota para essas paredes inteiras. Por enquanto eu não vou marcar nada, ok? Vou cancelar aqui, ó, deixei paredes inteiras e vou selecionar uma parede. Nota que eu já não estou mais selecionando uma entidade, mas sim uma parede no todo. Né? Então cliquei na parede, ele já me dá a distância total daquela parede, 5,73. Tem uma diferença aqui de 7 centímetros em relação à superior, mas é por causa desse deslocamento aqui, ó, que criou quando eu gerei essa parede cortina. Então ele houve aqui um deslocamento, aquela de cima eu peguei a partir dessa linha e essa de baixo está pegando só a parede, portanto ela acaba um pouquinho antes. Né? Então se eu não selecionei nenhum elemento, ele já gera automaticamente a cota com a distância total. Vamos olhar lá as opções. O que mais que eu tenho aqui? Ó? Aberturas. O que são aberturas? Portas e janelas. Tá? Então, aberturas. Selecionei aberturas e quando seleciono tem a opção de medir pelo centro ou medir pelas larguras. Né? Então, vou deixar centro, ok, e seleciono a mesma parede. Olha só a diferença agora. Ele marca a distância do final da parede até o meio, até o eixo da porta, né? Olha lá, aquela marcaçãozinha lá, azul, né? E depois desse meio até o final da parede. Tá? Também poderia então ter escolhido larguras. E aí ele ia fazer a cota um pouquinho diferente, aonde ele marca a distância do final da parede até o princípio da porta, a largura total da porta e depois o restante que sobrou. Tenho ainda algumas opções, que é paredes que efetuam intersecção. Eu posso deixar ligado em simultâneo ou posso desligar essa opção e ligar apenas uma das outras de baixo. Tá? Então, eixos que efetuam intersecção e paredes que efetuam intersecção. Os eixos, nós não criamos eixos nesse projeto. Então, não vou assinar essa aqui que não vai fazer muita diferença. Mas essa aqui faz uma diferença grande para a gente.
tá? Então, ok. E aí eu vou clicar numa parede inteira, só que em vez de clicar nessa aqui de baixo, eu vou clicar nessa aqui de cima, para a gente poder visualizar melhor, que ali já está ficando cheio de cotas, né? Então nota só aqui agora a diferença, ó. Eu tenho parede que efetua a intersecção com essa, é essas aqui de canto, ó. Então ela toca nessa daqui, então tem uma intersecção entre as duas, aqui também toca, tem uma intersecção entre as duas, e aí ele mede a largura dessas paredes e o vão entre elas. Então se eu tivesse aqui uma outra parede encostada, eu vou colocar agora de propósito, eu vou apagar aqui essa cota, né? E vou colocar uma outra parede aqui, ó. Então criar, desculpa, arquitetura, parede. Eu vou criar uma parede qualquer, não vou colocar parede cortina não, vou colocar uma parede normal aqui, ó. Vou colocar encostada na parede lá de baixo, né? Então tá aqui, ó, tá efetuando intersecção. E vou selecionar o mesmo comando. Então cotas, cota alinhada com paredes inteiras, com opção de paredes que efetuam intersecção. Vou selecionar a mesma parede e nota que agora ele já me traz mais informações. Além daquela largura total, né, que é lá de cima a baixo, agora como tem essa parede efetuando uma intersecção aqui, ó, ele me mostra então essa distância de largura das paredes de 15, distância entre elas e aquela parede. Ok? Então esse é o comando cotas alinhadas. Já no comando cotas lineares, a coisa muda um pouquinho. Em cotas lineares, eu só consigo cotar distâncias nos planos cartesianos, nos eixos x e eixos y. Quando eu estou na cota alinhada, eu consigo, por exemplo, eu vou mudar aqui um pouquinho a história, só para a gente visualizar isso. Eu vou criar duas paredes aqui, ó, inclinadas, né? Estão paralelas entre elas, né? Você viu que eu, quando estava criando, pedi o paralelismo, então inclusive ele consegue aqui marcar essa distância. E aí, por serem elementos paralelos, eu já consigo fazer aquela cota alinhada, tá? Então nota que eu posso aqui, ó, selecionar, só que eu tenho que desligar aqui essa opção, né? Agora novamente paredes, referências individuais pela face da parede, eu consigo selecionar as duas faces que são paralelas, ele me dá a distância real entre elas no sentido paralelo. Quando eu faço isso pela cota linear, ele já não vai conseguir selecionar, ó, esses elementos, né, como eu tinha antes. Ele seleciona a pontinha da parede. Por elas não estarem ortogonais, eu consigo então selecionar um ponto, mas não a parede. Então eu já não faço mais a seleção, né, da face toda, mas seleciono os pontinhos. E aí, selecionando um ponto e o outro ponto, eu consigo marcar ou a distância em x ou a distância em y, tá? Então essa é a diferença da cota alinhada para a cota linear, né? Como eu coloquei ela lá em 45 graus, então está dando a mesma distância. Então cota linear é quando a gente quer apenas uma cota com uns planos ortogonais. Depois tem o cota angular, né, que é um pouco mais simples de entender, e aí eu posso selecionar qualquer face aqui, qualquer referência, ó. Então posso clicar aqui e aqui, por exemplo, e ele me dá a cota angular entre esses dois elementos de 45 graus. Tem ainda a cota radial, que basta selecionar um arco. Então clico sobre o arco e ele já me marca o centro daquele arco, né, e o comprimento do raio do arco. Diâmetro é a mesma coisa, só que ele vai buscar a distância total do diâmetro, né, e aí pode vir com algum símbolo também. Isso aqui é configurável, né, nós é que escolhemos aqui quais são os ajustes. Tenho ainda o comprimento do arco. Esse aqui parece ser um pouco mais complicado, mas também não é. Tenho que lembrar apenas de 3 etapas. Em primeiro lugar, eu tenho que selecionar o arco em si, ok? Em segundo lugar, dizer quais são as referências de comprimento que eu quero medir. Então, se eu quisesse saber, por exemplo, a distância dessas duas linhas aqui, essas duas referências, ó, eu clico na primeira e agora clico na segunda. E aí eu posso escolher qualquer comprimento. Se eu quiser saber o comprimento até aqui, ele me dá esse comprimento de 1,25. Tá? Se eu quiser saber o total da escada, posso clicar então aqui, primeiro no arco todo, o início e o final da escada, qualquer linha que intercepte o arco em que eu estou medindo, tá? E ele me dá então o comprimento total do arco da escada, de 5 metros e 21 centímetros. Se em qualquer momento eu quiser adicionar ou remover pontos cotados nessas cotas, né, que já foram criadas,
eu posso estar selecionando a cota em questão, tá? Eu vou pegar aqui uma, por exemplo, ó, deixa eu pegar essa daqui que tem essa parede aqui total, né? Então posso estar selecionando a cota e depois de selecionada, aqui nessa parte do modificar, eu tenho editar linhas de chamada de cota, né? Ou seja, eu consigo eliminar ou adicionar essas linhas de chamada aqui, ó, pontos que devem ser cotados. Então, se esse aqui já foi criado, clicando nele de novo, eu elimino. Então, nota que agora a minha distância vai desta linha aqui de baixo, né, da face interna da parede, até a face superior dessa parede, né? Ele já não cota mais a largura. Se eu quero adicionar, clico novamente sobre ela e agora ele passa, então, a cotar também a largura dessa parede. Tá? Se eu quero remover, clico sobre aquela que já está em azul, então ele passa a remover. Assim também posso adicionar qualquer ponto aqui da escada ou outro ponto qualquer do projeto, tá bom? Se eu quisesse colocar aqui agora, por exemplo, a largura da janela, então eu quero, além dessa parede, quero também a largura da janela. Então venho aqui, clico nas duas laterais da janela e ele já faz a cotagem então da largura da janela. Eu vou me certificar. Como é que eu me certifico dessa cota? Basta clicar num ponto em branco, sem nenhuma referência, tá? Clicou no ponto em branco, já ficou cotado. A gente agora vai fazer o seguinte, a gente vai tirar aqui, ó, esses textos que estão sobrepostos. Quando você clica sobre esses grip points, que tem aqui essas bolinhas azuis, nessa que está logo abaixo do texto, eu posso clicar sobre ele, segurar e afastar o texto. Nota que ele já faz aqui, ó, uma chamada de detalhe aqui, na verdade, ó. Ele vai dizer que este valor aqui corresponde a essa distância, né? Então, toda vez que tem um elemento sobreposto, geralmente são os pequenininhos, eu gosto de tirar ele de dentro da cota e sobrepor, mesmo que fique para fora, assim, ó, ok? Então pode fazer isso aqui. Isso apenas em cotas lineares. Essas cotas de comprimento de arco e cotas angulares já não funciona dessa maneira, tá bom? Então nota que se eu clicar aqui na cota de comprimento de arco, ele não tem a opção de adicionar ou remover referências, tá? A mesma coisa acontece aqui com as cotas angulares.